Legal. Quero abordar um ponto aqui. Projeto na mão, interagiu com a família. Como fazer esse projeto dar certo, né? Que é a questão da execução aqui. Do ponto de vista de vocês, né? Assim, porque uma obra é um investimento de tempo e recurso, né? Você está investindo ali. Como é que vocês olham essa questão do bom gerenciamento de um projeto, no ponto de vista de vocês, tanto no arquitetônico, né, na execução da obra, na fase cinza e de acabamentos, e depois o paisagismo? Como é que vocês observam isso no dia a dia operacional da obra? Bom, é muito importante que a obra tenha elementos assim capazes de consultar, de entender um projeto, né? Os detalhes e todos os pormenores, quer dizer, tem que consultar o projeto inteiro, né? Uhum. Então, normalmente você vai numa obra e você vê que só uma das folhas do projeto, né? Aquela planta de implantação geral é consultada e muitas vezes você tem perguntas assim, mas olha, como é que é esse negócio, né? Como é que eu faço um degrau, por exemplo, né? Então a gente fala, olha, você consulta a folha número 2, lá no cantinho da esquerda, tem lá um em detalhamento, cima, né? porque isso está detalhado, né? Perfeito. E é difícil, né, você ter esse elemento que leia o projeto, que entenda o projeto, né? Muitas vezes, agora então, o pessoal olha o projeto, né? Às vezes é uma prancha enorme, uma folha enorme, e a pessoa está tentando fazer o projeto consultando o celular. Né? Impossível. E então as pessoas, obviamente, não encontram, né? Não estão lendo o projeto, estão lendo o projeto, um pedacinho do projeto, sem entender o todo, né? Sem o entendimento holístico do assunto. Né? Então é importante que o projeto seja usado, né? Que o projeto é para ser usado, é para ser seguido. Sobre o projeto, obviamente, sempre há dúvidas, sempre há problemas assim de implantação, né? Então, de você estar na obra, aconteceu uma surpresa de aparecer uma grande pedra, por exemplo, que estava enterrada completamente, ou de você ter problemas com o vizinho que resolve, por exemplo, interferir no seu projeto, simplesmente subindo um muro, por exemplo, onde não era necessário. Então, é isso, né? O projeto ele tem que ser consultado, ele tem que ser usado na obra, e havendo o envolvimento do cliente, né? As coisas correm melhor. Né? As coisas correm melhor, sem dúvida nenhuma. Né? Sim. Muitas vezes o cliente entende mais do que a pessoa que está encarregada da execução. Né? Levanta os problemas e levanta questões. Né? Sim. E muitas vezes essas questões têm que ser assim dirimidas com uma conversa com o projetista, né? Sem dúvida. Então é isso. E você, Solange? Bom, primeiro que eu acho que o nosso projeto e o nosso processo tem muitas interfaces. Então, uma casa não é simplesmente as paredes, portas, janelas e revestimentos. Você tem nesse projeto, esse projeto é recheado de ar-condicionado, estrutura, hidráulica, elétrica, automação, irrigação, toda a parte de interiores, detalhamento de marcenaria, painéis e paisagismo. Então, a gente tem acoplado no projeto de arquitetura, no mínimo, mais 8 profissionais. Perfeito. Então, é o que o Luciano fala e o que a gente sente realmente. Eu acho que as pessoas não têm noção do que é realmente construir ainda. Acha que, não, construir uma coisa simples, eu vou pôr o tijolinho lá, vou rebocar, e não é nada disso, é sistêmico, é como o corpo humano. Uma coisa depende da outra e uma coisa interfere na outra. Então, quando a gente desenvolve um projeto no escritório, a gente tem um processo que vai mostrando e vai desenvolvendo cada etapa desse projeto. Então, você chamou a gente para fazer o projeto, a gente tem que analisar o terreno. A gente tem que fazer uma casa que realmente esteja inserido naquele terreno, porque você não precisa fazer aterro, tentar mexer no terreno mínimo, entender o sol,
entender como que vai ser a posição dessa casa, porque tudo isso também vai melhorar a qualidade de vida e vai estar pensando em sustentabilidade. Depois você contrata a cara da hidráulica, da elétrica, todas as instalações. Quer dizer, a pessoa, quando ela entra numa obra, ela tem que entender o nível que está esse projeto, o que tem de informação nesse projeto e tem que estudar o projeto antes. Por que a gente teve sucesso no seu projeto? Porque você é um cara que de verdade, você se envolveu no trabalho, você fez questão de participar e de entender. Isso é uma qualidade maravilhosa, você é uma pessoa profunda, você não faz as coisas superficialmente. E você também tornou isso uma coisa prazerosa na sua vida. Por isso que deu tão certo. E hoje, por exemplo, eu sou uma pessoa que estou a 350 quilômetros da sua obra. Você imagina, a gente tem um projeto com todas as informações necessárias para você executar. Mas se não tem essa pessoa, que nem o Luciano falou, que quer abrir o projeto e quer buscar as informações, de nada adianta. Então, é realmente a gente entender que dá trabalho, que tem que se debruçar, que tem que ler, que tem que entender. E quando o cliente está junto nessa parceria, a gente tem um escritório com pessoas disponíveis, que nem o Luciano, para tirar dúvida, para esclarecer, porque dúvidas surgirão, dificuldades também. A gente vai encontrar uma mão de obra que não sabe executar, por exemplo, um detalhe de um sulco, de uma marcenaria, não conhece uma ferragem. A gente tem muita dificuldade, porque a arquitetura ela avançou demais e o pessoal de obra ainda continua fazendo a mesma coisa de 20, 30 anos atrás. Então, é difícil quando você compra a ideia de que é possível fazer. Se o cliente compra essa ideia e está parceiro da gente, com certeza vai dar certo. Claro. Você sabe que a experiência que eu relato aqui, porque eu acho que é interessante, é muito rápido, né? A entrevista é com vocês, mas eu queria fazer essa declaração. Quando eu pegava os projetos todos, primeiro que vocês fizeram uma compatibilização fantástica. Isso foi um exercício de luta. É fundamental. Fundamental. E você fez isso muito bem, Solange, na tua equipe, né? O seu time, junto com o Luciano. Eu acho que isso é uma prioridade no meu escritório. Não tem como você pegar um projeto e esquecer que vão um monte de interfaces e entregar para a obra resolver. A obra vai toda compatibilizada com os projetos complementares. E isso dá muita assertividade, isso não dá retrabalho, isso não dá quebra-quebra. Tudo isso é sustentabilidade, né? Você usa recursos. A gente não quebrou nada na obra, Solange e Luciano. Foi demais. Foi tranquilo. E sabe como a gente executava isso? Assim, não sei se é essa palavra, mas humanizava o projeto. O projeto está aqui com a gente. Vamos ler o projeto juntos? Então existia na nossa mesa da cozinha um madeirite grande que toda vez que a gente ia discutir na segunda-feira de manhã, o que a gente ia fazer durante a semana. Eu chamava todo mundo, então tinha 10, 12 pessoas lá. Isso é incrível. Para ler o projeto junto. E eu conversei com o nosso engenheiro que construiu, que é o Magdal, os meninos, o Rogério e o Ayrton, que são ótimos construtores aqui em Campinas, porque quando eu os contratei assim, vocês seguem projeto? Se não seguir projeto, eu acho que é a premissa básica para você conseguir ter um sucesso. Você segue projeto, porque os detalhes estão lá, mas o cara pega a situação que ele tem que resolver, ele decide. Exatamente. Ele nem vai buscar a informação que já está feita, já está pensada, né? Perfeito. E nessa época, né, a gente teve o Magdal, com o construtor, e a Joyce Carlone, que é a nossa engenheira civil fantástica, que a Super Joyce, ela trouxe lá pra gente esse acompanhamento diário da obra. E ela me ajudava a fazer a compra dos materiais e acompanhamento da aplicação ali. Nossa, eu indiquei ela para um outro trabalho, depois que a amiga dela é uma graça. Fantástico, muito profissional, muito séria. E nesse momento que a gente fazia lá essas reuniões, era segunda-feira de manhã, e sexta-feira a gente eu chamava de reunião de check-in e check-out. O que a gente vai fazer essa semana e o que nós fizemos na sexta-feira, o que a gente produziu. A gente olhava o nosso cronograma, porque tinha um cronograma lá pendurado dessas etapas, muito simples o cronograma, nada de project, muito primavera. Não, era um cronograma simples, mas muito bem detalhado de passo a passo. E a gente também tinha nessa reunião 6 semanas à frente. Então, assim, o que a gente vai fazer em 6 semanas à frente? A gente vai precisar de material, a gente vai precisar de equipamento, a gente vai precisar de uma terraplenagem. A gente teve essa pedra que o Luciano comentou, era o tamanho de uma reta escavadeira na nossa casa. Então, a gente teve que fazer uma realocação, inclusive de pilar na obra ali. Mas isso tudo antecipadamente. Mas deixa eu fazer um comentário, por exemplo. Você vê o que é um planejamento, né? É uma delícia ouvir você falar isso. Mas as pessoas acham que fazer com o pedreiro que ele conhece
fica mais barato. Sem dúvida. Isso é impressionante. Ainda existe um estigma em ter planejamento, em sentar para explicar, se debruçar, perder tempo com a equipe na obra. Como as pessoas têm a fantasia do que isso encarece uma obra. Exatamente. É impressionante. É impressionante. E isso é uma escolha, né? Não, isso é que muitas escolha. vezes já tivemos casos assim de que o encarregado da execução da obra falou: não, eu não entendi tudo, mas eu peguei o jeitão. Então, mas aí, que jeitão que é esse, meu amigo? Absurdos, né? Peguei o jeitão, né? Não, porque para mim um banco é assim, não é? Não, e outra coisa, isso aqui não precisa disso daqui. Você discutiu, né? Essa coisa não precisa. Então, é realmente esse planejamento, um cronograma.